tarde, minha gente. Tá no ar o Galácticos na TV, aqui no Esporte Interativo Nordeste para todo o Brasil. E teremos hoje tudo sobre o Bavi sensacional de ontem, um clássico digno dos últimos jogos que a gente teve no Campeonato Brasileiro, de alto nível, e deu empate. 1-1, Bahia e Vitória, com mais de 20 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Olha, daqui a pouco, tudo sobre a demissão do técnico Ney Franco. Aliás, o pedido de demissão do Ney Franco. Ele pede para sair e assume amanhã o Flamengo. Portanto, as mudanças dos técnicos com 4 rodadas do Campeonato Brasileiro já realizadas. Ney Franco saiu do Vitória, já comunicou oficialmente, e a cobertura completa sobre a saída do treinador, quem assume o Vitória, quais são os nomes que estão cotados, a gente vai falar daqui a pouco aqui no nosso programa que está começando neste exato momento. No Bahia, que tem jogo quarta-feira, a chegada de William Barbio acontece hoje. A chegada do jogador no final de semana foi contratado, vem do Vasco da Gama, onde não foi aproveitado, e há uma certa rejeição da torcida na chegada do atleta. A gente vai ter mais detalhes, portanto, tudo isso a gente vai discutir aqui no programa. Conosco, o comentarista Simval Vieira fala não só sobre o clássico, mas sobre a demissão, a pedido de demissão de Ney Franco. Boa tarde, Simval. Boa tarde a todos. Na verdade, o que a gente viu foi mais um Bavi, né? Um Bavi emocionante, um Bavi onde a torcida do Bahia saiu com sabor de vitória, porque empatou aos 46, e o pessoal do Vitória saiu meio zangado. Vencia por 1-0 e só aos 46 minutos do segundo tempo o Bahia empatou. E acho que a saída de Ney Franco tem tudo a ver com esse clássico Bavi. Bom, daqui a pouco o Simval Vieira vai falar sobre o nosso futebol, a expectativa do jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, Bahia enfrentando o América. O jogo lá foi duro, hein? Simval Vieira acompanhou tudo aqui. A gente vai falar também sobre a Copa do Brasil, onde temos apenas um representante, que é o Bahia. Nesta segunda fase ainda há um atraso aqui com relação à tabela que já está na terceira fase. A gente ainda está disputando a terceira fase por conta daquela greve na polícia que acabou tirando aí o jogo daquela data e colocando para uma data posterior. Conosco também o jornalista Leonardo Santana. Ele é do site Galácticos Online, um site que tem hoje 50 mil acessos por dia, um site baiano, esportivo, apenas com notícias de futebol, de esporte em geral, mas com foco aqui na Bahia. Leonardo, um grande abraço, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Márcio. Eu concordo com o Simval. Acho que foi um Bavi de muitas emoções, apesar de ter sido fraco tecnicamente, poucas chances de ambos os lados, onde acabou prevalecendo aquela mística tricolor, né? Um golzinho no final ali do Pará acabou salvando o Bahia e mantendo um jejum de 8 jogos sem perder para o Vitória. Daqui a pouco eu quero notícia de bastidores. Quem é que está vindo para o Vitória? A gente está apurando aqui, o site Galácticos aqui em cima, inclusive a redação. A gente está com toda a equipe mobilizada e por isso você está aqui para a gente checar as últimas informações, tá certo, Léo? Tá certo, mas já temos 2 nomes já cotados para assumir o Vitória. Ainda não foi confirmado pela diretoria, mas esse técnico deve sair ainda essa semana. Tá bom, então. Daqui a pouco, portanto, vamos tratar também da segunda divisão da Bahia. Subiram Colo-Colo e Jacobina. Será que, a partir de agora, aquela ação cai por terra ou o Guanambi vai levar adiante? Porque a ação é do Jacobina, onde teria utilizado, o Colo-Colo teria utilizado um jogador irregular, o jogador Correia, Simval. Acho que a ação perde o objeto para o Jacobina, que já subiu. Agora, a responsabilidade de apurar é do próprio tribunal e ela vai ficar aí com o pepino aí, o tribunal, para tentar resolver. Fato é, dentro de campo subiram Colo-Colo e Jacobina. Pois é, dentro de campo. Agora, independente do Jacobina ter interesse ou não, a ação vai ter que ir até o final, né? Mas é claro que o Flamengo de Guanambi vai se associar ao Jacobina, vai fazer pedidos para que essa ação não tenha desinteresse por parte do Jacobina. É o que eu acho. Agora, parabéns principalmente ao Jacobina, que independe dessa demanda judicial e é o clube que está 100% garantido na primeira divisão de 2015. Muito bem, o programa volta já já e a gente vai discutir também as expulsões de ontem. Mais um Bavi com o mesmo árbitro, o goiano, 2 expulsos. Com um detalhe, Simval, um já tinha cartão amarelo, o outro não. Para não dar amarelo e expulsar um só, ele foi esperto, né? Vamos dizer assim. Então, o árbitro deu cartão vermelho direto para Souza e para Wellington. Que tipo de desfalque o Vitória vai ter para enfrentar o Palmeiras no domingo? O Bahia enfrenta o Sport na Ilha do Retiro.
Tudo isso a gente vai falar daqui a pouco, na volta do intervalo, Esporte Interativo Nordeste, o canal do torcedor nordestino. Voltamos aqui no Esporte Interativo, o Galácticos na TV vai discutir agora com o Simval Vieira e com o Leonardo se era esperada essa saída do técnico Ney Franco. Hoje ele comunicou que não é mais o técnico do Vitória, partiu do treinador, ou seja, recebeu o convite do Flamengo e na entrevista coletiva ontem, imprensa, Simval e Léo, o técnico Ney Franco foi taxativo. Não fui procurado pelo Palmeiras, não fui procurado por ninguém de outro clube. Meu procurador do Ney Franco, também não foi procurado. E eu estou aguardando apenas saber o que está acontecendo no futebol brasileiro, mas sem definição porque eu estou no Vitória. Hoje pela manhã ele comunicou a saída para o Flamengo. Ou seja, Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro teria também especulação. Mas quando chega o Flamengo fatal. Ninguém resiste ao Flamengo, Simval? É verdade, porque todos os técnicos que estavam saindo aí dos seus clubes, o nome de Ney Franco sempre apareceu como substituto. Mas o Flamengo, como você disse, né? Então ele não resistiu. E mais, eu acho que estava até no momento da sua saída, porque a gente já vê ele com um pouco de desgaste. Ele que foi um técnico muito elogiado em 2013 e, com razão, mereceu todos os elogios. Em 2014, nada estava dando certo para Ney Franco e o Vitória. Eu acho que chegou um momento, né? Nessa questão da cultura tem que se manter treinador. Aqui no Brasil é difícil com esses resultados. Levar 8 jogos sem vencer o Bahia é uma coisa grande, né? Leonardo, quando é que se definiu a saída do Ney Franco para o Vitória anunciar oficialmente? Para mim, ele já saiu antes do Bavi. Ele já tinha essa proposta do Flamengo. Mas oficialmente só hoje pela manhã que o Vitória anunciou que ele pediu para sair, não é isso? Isso. Hoje pela manhã o Vitória, a gente entrou em contato com o Falcão, o presidente do Vitória. Ele acabou confirmando a informação, uma informação que veio do Rio de Janeiro primeiro. E, na verdade, o Ney Franco retorna ao Flamengo, né? Onde já foi campeão da Copa do Brasil. Ele tem um respaldo ainda lá na Gávea, então ele retorna para o comando do Flamengo e vai tentar reerguer o Flamengo lá no Rio de Janeiro, né? Bom, assume interinamente o Carlos Amadeu. Entendeu? Ele assume interinamente. Hoje eu estava no programa da Band com o Dito Lopes e a Juliana, e Dito Lopes me disse que há um acordo entre Carlos Amadeu e a direção do Vitória, que se Ney Franco saísse, ele seria o técnico efetivo, seria efetivado. Você está vendo imagens de Ney Franco aí? Na entrevista coletiva, sempre contestado às vezes, porque ele enxergava muitas coisas no jogo que a imprensa discutia e tudo mais, e o torcedor não estava vendo da mesma forma que ele. Mas voltando a Amadeu, Simval, é difícil manter o técnico Carlos Amadeu numa situação política que o clube está vivendo nesse momento. Não é política de presidência ou nada não, politicamente com a torcida, né? É uma situação técnica difícil, né? Carlos Amadeu estava sendo preparado, sempre foi preparado para assumir o profissional do Vitória. Com a chegada de Ney Franco e o sucesso do Vitória e de Ney Franco em 2013, chegando ao 5º lugar do Brasileiro, essa oportunidade ficou no aguardo. Eu acho que eu acho ruim para o Amadeu assumir o Vitória agora, um bom treinador da base, fantástico. Ele nós diríamos assim, um treinador preparado. Agora, eu acho que é um momento muito ruim. Se ele começasse no início uma pré-temporada para o campeonato estadual, eu acho que ele teria mais sucesso. Bom, Leonardo, quem está cotado para vir para o Vitória? Já há uma informação, você como jornalista aqui do Galácticos Online, já apurou quem é que vem? Olha, Márcio, especulado no momento está o Doriva, né? O técnico do Ituano, campeão do Ituano, né? Ele conhece bem o Josa, o alemão que acabaram de chegar ao Vitória, e o Gilson Kleina, né, ex-Palmeiras. Só que o Gilson Kleina tem um probleminha. Tem jogadores que estão no atual elenco do Vitória, o Ayrton, o Luiz Gustavo e o Vinícius, né? Foram jogadores preteridos pelo treinador lá no Palmeiras. E agora ele vem para aqui para o Vitória? Uma informação a mais aqui do Carlos Amadeu, ele já está confirmado como treinador interino do Vitória, até domingo no jogo do Palmeiras, e algumas informações de bastidores dão conta de que ele pode ficar até o período da Copa do Mundo, mas ainda não está confirmado, não. Bom, Simval, me parece que essa questão colocada aqui pelo Leonardo pode interferir sim, mas não na contratação do Gilson Kleina, pode interferir na relação com os jogadores, até porque aí tu não está jogando nada.
o Luiz Gustavo não, é titular absoluto, jogador que tem a confiança da própria diretoria dos seus jogadores, do grupo de jogadores. E o Vinícius chegou agora, ou seja, para contornar essa situação não é nada difícil. Não vejo, isso na bola é possível. Eu já vi muitas situações muito semelhantes, né? O Vinícius ainda não é titular do Vitória, né? O grande problema é Luiz Gustavo. Agora, eu acho que isso não é empecilho para que o Vitória possa contratar o treinador. Pode até ser uma escolha apenas que ele teve lá. Eu não soube de situações de brigas e coisas dessa natureza. Eu acho que era uma escolha técnica do Gilson lá no Palmeiras. Eu não vejo grandes problemas a contratação dele em razão desses 3 jogadores. E se Carlos Amadeu começar a ganhar os seus jogos, ganhar do Palmeiras domingo, joguei em casa, em Pituaçu, e conseguir até a Copa manter o Vitória entre os 4, por exemplo. Não precisa ser entre os 4, mas o Bahia hoje é 4, mas não precisa ser entre os 4. Faixa intermediária, eu acho que... Você acha que continua? Eu acho... olha, você veja que o Vitória tem esse lado do aproveitamento do pessoal da base. Já está lá como auxiliar de treinador o Werler, que era treinador da divisão de base, já está lá o João Paulo também no departamento de futebol profissional. E agora sobe o treinador. Não é a primeira vez que o Vitória faz isso. Todos lembram do Pérez Chamusca, que era um treinador dos juniores do Vitória, assumiu o profissional do Vitória e se deu bem muito na sua carreira, aliás, até hoje. Então eu acho que tudo depende da bola. Se ela entra, se ela não entra. Isso, infelizmente, é assim. Um treinador chega... Se a bola entrar, ele vai ser muito elogiado. Como foi o caso de Ney Franco. Em 2013, ele fazia certas ousadias que era até criticado, mas a bola estava entrando. Então, se dizia, Ney Franco, um treinador ousado, um treinador maravilhoso, a bola deixou de entrar. Também, né? Pois é, então a bola estava entrando, ele foi um bom treinador. Este ano, muitos insucessos. Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil... E um início não muito bom no Brasileiro. A bola não está entrando, ele não é bom treinador. É assim. Leonardo, já está certa a apresentação do Ney Franco lá no Rio, no Flamengo? Ele já amanhã já embarca, ou sai hoje ainda, já acertou com Vitória, teve que pagar multa, porque eu soube que a multa contratual, indenizatória, é de 400 a 500 mil reais. 400 mil reais, é equivalente a 2 salários deles aqui no Vitória. Ele já tem a apresentação confirmada para amanhã, terça-feira, lá na Gávea. Mas essa multa será paga? Será paga. Agora, quer dizer, ele deve ter, por exemplo, dinheiro a receber, porque a gente já está no mês de maio, ele tem aí FGTS proporcional, férias proporcionais e 13º proporcional. Então, todos os direitos trabalhistas. Será que não dá para compensar uma coisa com a outra? Está pagando de qualquer forma, né? Faz uma prestação de contas, né? Fecha o ali e deve ser mais ou menos assim mesmo. Eu soube, por exemplo, que o Gilson Kleina, no Palmeiras, ele também tem uma multa rescisória, mas o Palmeiras adequou da seguinte forma. Se nos 60 dias que faltava para terminar seu contrato, ou que se pudesse ser demitido até 60 dias antes, você procurar um clube e conseguir for contratado, o Palmeiras não lhe paga nada, os 400 ou 500 mil de multa rescisória. Mas se não conseguir, o Palmeiras paga, pagando como se fosse salário normal. E o Vitória estaria interessado nele, poderia pagar. O treinador normalmente libera isso, sim, assim, tranquilamente? Olha, eu nunca vi, pelo menos aqui na Bahia, nunca vi treinador pagar multa, nem um clube pagar treinador. Nunca vi, não tem, pode ter ocorrido, mas eu não tenho notícia. Na minha época do Vitória jamais se pagou. Até porque se fazia mais contrato verbal do que contrato, né? Era o contrato verbal. Então, eu nunca vi isso acontecer. Vamos ver nesse caso. Eu acho que o Vitória oficialmente... Pode ter um acordo de cavalheiro, pois né? E é como o Márcio disse, de valores a receber, fecha. Dá diferença e tal, Leonardo, você achou que foi surpresa a saída do Ney Franco? O torcedor se sentiu surpreendido com a informação? Eu acho que já estava, Simval, meio que prevista a saída dele. Não dessa forma, vai pro Flamengo. Eu acho até que ele sairia depois do Bavi, se não ganhasse o Bavi, porque não ganhou o Clássico até hoje. Eu acredito que se o Vitória tivesse perdido ontem o Clássico, seria mais natural a saída dele hoje. Sairia ontem à noite mesmo. Agora ontem os torcedores entraram e perguntaram isso a mim. Eu disse, por tudo que tem acontecido entre Vitória e Ney Franco, eu dizia que achava que ele não ia sair, porque a gente tinha conhecimento de outros clubes sempre desejando Ney, ele não saiu.
O Vitória perdeu 3 competições e não tirou. Então, eu achava que haveria continuidade até o final do ano, que é quando encerra seu contrato. Outra pergunta aqui para vocês dois. Ney Franco está indo para o Flamengo, enfrenta o Marquinhos Santos mais 2 vezes. Uma já agora, dia 21, no jogo de Macaé. O jogo Flamengo e Bahia, no dia 21, vai ser em Macaé, uma quarta-feira à noite. Então, esse confronto já vai ser por agora. Depois vem outro lá na fase de volta. O que é que vocês acham que vai dar agora? Eu acho que vai ter muita brincadeira. É o que a gente vê, não é? A torcida do Bahia, a torcida do Vitória. Então, esse fato de Ney Franco não ganhar o Clássico, isso vira brincadeira, né? A criatividade dos torcedores é uma coisa fantástica. Acho que vai ter, pelo menos dos baianos aqui, a torcida do Bahia vai dizer, são 3 pontos. Vai jogar contra o Flamengo, bote 3 pontos, porque o treinador lá é Ney Franco. Esse tipo de brincadeira vai ter. E por um lado, se o Flamengo não ganhar, a culpa vai ser de quem? De Ney Franco. Tem isso, né? E se o Flamengo ganhar, a culpa vai ser de quem? Do Vitória. Então vai ser uma brincadeira legal. Bom, na verdade, outra coisa que eu quero colocar sobre o Ney Franco, Marquinhos tem contrato com o Vitória até 30 de junho. Ou seja, ele joga até antes da Copa e depois da Copa para tudo, ele fica aqui no Vitória esperando uma proposta. Com a saída de Ney Franco para o Flamengo, ele não será indicado para reforçar o time carioca? Eu acho que essa é uma possibilidade. Ô, Márcio, eu tenho uma informação que o Marquinhos já assinou um pré-contrato com o pessoal da Traffic, levando ele para o Desportivo Brasil. Essa é a informação que eu tive de lá de São Paulo mesmo, disse até hoje na Transamérica pela manhã, que o Marquinhos já assinou o pré-contrato. E esse clube seria o Desportivo Brasil, que é um clube do pessoal da Traffic. Então, esse clube fica com o jogador hospedado, vamos dizer assim. Aí depois é um clube hospedeiro, né? Se fala da ida de Marquinhos para o Cruzeiro. Pelo menos eu ouço falar isso. E Internacional também. Internacional, inclusive quando o Vitória esteve lá. E o Atlético Mineiro. Pois é. E também. Mas... Tem alguma informação nesse sentido, Leonardo, sobre a saída de Marquinhos? Alguma especulação nos bastidores? Não, no momento não. Logo quando ele teve esse problema com o Vitória, surgiu a especulação de que ele podia pintar no Bahia, mas foi uma informação que não foi confirmada. Isso foi negado até pelo jogador. Agora, podem checar com a Traffic que ele assinou o contrato, o pré-contrato com o Desportivo Brasil. Até porque a Traffic está tentando pegar o investimento de volta, porque investiram na época, acho que $2 milhões, algo em torno disso, comprou do Vitória, e depois colocou no Palmeiras. O investimento no Palmeiras não deu certo, ele andou por aí e voltou para o Vitória. Ou seja, esse dinheiro está lá no clube, na empresa, na Traffic, assim, ainda não deu lucro. Está precisando fazer negócio, girar o negócio. É agora que a Traffic vai dizer, o negócio tem que dar certo. No banco, em banco se diz que isso está em crédito em liquidação. Crédito a ser resolvido. Então, é isso. É exatamente isso. Agora, a informação que eu tive foi de São Paulo, de pessoas lá ligadas à Traffic, dizendo, não, está assinado, e o pessoal do Vitória já sabe disso, porque nós já informamos ao Vitória. Agora, eu não acredito no retorno de Marquinhos ao Flamengo, porque ele já teve uma passagem por lá, uma passagem apagada, eu não acredito que ele retorne. Agora, Franco, lá, né? Veja bem, o Marquinhos, nessas últimas partidas, tem tido atuações destacadas. Para renovar o contrato. Pois é, ou então para aparecer para o Brasil. Ora, pode ser, porque quando o Fluminense fez 2 gols ontem, no jogo contra o Bahia, foi um jogador assim ofensivo de mais criatividade. É o único jogador que se podia esperar alguma coisa do time do Vitória. Ele cresceu. E Ney Franco, desde que chegou aqui, deu muita moral a Marquinhos. Desde a sua chegada, dizendo que conhecia o jogador, e Marquinhos cresceu com o Ney Franco. Bom, chegou a informação agora da produção, a gente está checando já, por isso que não vou dar o nome do jogador, mas até o final do programa, a gente tem essa informação aqui que é lamentável. Um atleta do futebol da Bahia estaria acometido de uma leucemia e os médicos estão detectando isso, os exames já comprovaram, vão fazer novos exames, Simval. Mas daqui a pouco a gente checa essa informação, porque chegou agora aqui da produção e eu vou só confirmar para a gente não dar uma notícia furada, mas eu já tenho a informação de que os primeiros exames constataram, mas que os médicos estão investigando. A gente vai já discutir esse assunto também. Sobre o jogo de ontem, o empate foi bom para o Bahia, que ficou em quarto. Para o Vitória foi péssimo, né? Pela circunstância do jogo, né? Eu acho que o Bahia ganhou. Eu acho até que pela circunstância. Se um time está vencendo por 1-0, faz o gol no primeiro tempo, depois vem todo para trás, como o Vitória fez, deu todo espaço ao Bahia, mas o Bahia não estava criando. Aos 46 minutos, num clássico, o time empata, claro
que essa torcida, né, teve o sabor de vitória. E olha que a torcida do Bahia ficou até o fim e com esperança de que acontecesse esse empate. E sobre o jogo, o andamento da partida, assim, a gente vai ver daqui a pouco os melhores momentos. Agora não, daqui a pouco. Os melhores momentos é depois do intervalo. E eu só analiso nesse momento aqui com vocês como é que foi o resultado para as torcidas. A torcida do Bahia comemorou o empate porque achou justo empatar no final. A torcida do Vitória não tinha o que comemorar, porque estava vencendo o jogo, conseguia se defender e, mesmo assim, após o jogo, está na 12ª colocação. Tudo bem que agora são 4, do quarto ao 12º, são 2 pontos só de diferença. Então, me parece que o Vitória deixou escapar a melhor oportunidade de vencer o Bahia. Além disso, Márcio, a torcida do Bahia entrou meio ressabiada por conta das contusões do Rainer, do Diego Macedo, do Lincoln. A torcida do Bahia não sabia como ia ser o comportamento do time em campo, um novo esquema, nova forma de jogar que o Marquinhos Santos ia implantar. Acabou que o Bahia conseguiu se sair até bem, foi melhor no jogo, no geral do jogo, e o gol acabou salvando a derrota, né? É verdade. Simão, Copa do Brasil, a gente já vai falar do Bahia também, mas a Copa do Brasil a gente só tem o Bahia aqui no estado para acompanhar. O Bahia enfrenta o América Mineiro. Pelo jogo que você viu lá, eu estava lá no jogo, eu achei o jogo violento, às vezes até desleal, onde o árbitro Célio Amorim foi muito mal na partida. Não estou dizendo que beneficiou, prejudicou esse ou aquele clube, mas os dois saíram insatisfeitos. Me parece que quarta-feira agora, o Bahia não vai encontrar novamente um adversário difícil, não vai encontrar facilidade. Não vai encontrar mesmo, Márcio, até porque lá na casa dele, o América mostrou uma marcação encaixada, adiantada. O Bahia foi a pior partida do Bahia para mim nesses jogos. Por quê? Porque o América respeitou, estudou o Bahia, veio com uma boa marcação e principalmente adiantada. Não vai ser jogo fácil para o Bahia não, como não foi lá a primeira partida. Bom, tá havendo muita troca de treinadores. Até aqui a gente tem o Caio Júnior, foi o primeiro demitido do Criciúma. Depois foi do Atlético Mineiro, né? O Paulo Autuori saiu. Saiu também o Vinícius Eutrópio do Figueirense. Gilson Kleina do Palmeiras e agora o Jaime de Almeida do Flamengo. E contando também, claro, com a saída de um, entrou outro, que é a saída do Ney Franco do Vitória. Então, temos aí 4 rodadas, 6 treinadores que saíram dos seus times. Apenas o Ney Franco não foi demitido. Pediu demissão. É a cultura, né, do resultado. O resultado. A bola entra, aquilo que a gente falou de Ney. Ney foi muito elogiado em 2013 porque a bola entrou. Ney está sendo muito criticado em 2014 porque a bola não está entrando a seu favor. É a cultura do resultado, é assim. A coisa é assim no Brasil, isso não tem jeito não. E alguns técnicos até merecem isso aí. Outros, às vezes, é só em razão do resultado. Não se vê, às vezes não se avalia um trabalho, né? Se avalia um resultado, a bola. A bola quando entra, o errado, né, fica certo. A bola quando não entra, o certo fica errado. Bom, tem um detalhe aqui, o Camilo Duarte, ele está nos Estados Unidos e acompanha a gente sempre pela internet. Ele diz o seguinte: mais um para a conta de Marquinhos é a saída de Ney Franco. Fala do técnico do Figueirense, que saiu depois de uma derrota para o Bahia por 2-0, e agora o Ney Franco. É diferente a situação, né, Silval? O do Figueirense foi demitido por causa da derrota para o Bahia mesmo, para a campanha, o Vinícius Eutrópio. Mas agora o Ney Franco, também desgastado por causa dos clássicos, principalmente por causa dos clássicos, pediu para sair. Pois é, Ney Franco tem esse 2014, 5 meses, né? Saiu na primeira fase da Copa do Nordeste. O orçamento que o Vitória tem não é para acontecer isso. Perdeu o Campeonato Baiano para o Bahia. Saiu na primeira fase da Copa do Brasil. Então, eu acho que é difícil. E, agora, só que eu acho que o percentual de responsabilidade de Ney Franco, ela é proporcional à direção. O Vitória tinha um time em 2013, perdeu peças que encaixaram, deram resultado e as reposições foram muito abaixo. Nenhuma contratação do Vitória este ano até agora deu resultado, e não foram poucas. Bom, o André Pinto está dizendo aqui o seguinte: tem que vir junto um técnico e mais 11 jogadores, porque só técnico não adianta. Pois é. É essa a situação. Outra, o William, tô ligado em vocês e feliz com a saída de Ney Franco. Gilson Kleina é o nome ideal. A gente tem no site Galácticos Online um setor que é somente para receber comentários. Nesses comentários, a preferência do internauta, do torcedor do Vitória,
é por Gilson Kleina ou tem outras indicações, Leonardo? Olha, a preferência lá, a maioria, Márcio, o que eu tenho recebido lá mensagens é por Doriva. Acho que pela campanha que ele fez com o Campeonato Paulista, um treinador promissor, um treinador que já conhece 2 jogadores que chegaram aqui no elenco, também jogando um cara jovem, com uma postura diferente, tipo o Marquinhos Santos no Bahia, uma postura nova. Eu acho que o Doriva acho que pode ser mais bem aceito aqui do que o próprio Gilson Kleina, né, que acabou de ser demitido no Palmeiras. Bom, Simval, a situação do Doriva, que eu penso que pode acontecer, o Vitória já teve experiências anteriores na gestão do Alex Portela, de trazer técnicos emergentes que não deram certo. O fato do Doriva ter disputado o Campeonato Paulista, dá para comparar um paulistão por toda a disputa que tenha, por todo o incentivo da Federação Paulista, com toda a verba de publicidade que os clubes investem bastante e recebem por isso, dá para a gente comparar o paulistão com o Campeonato Brasileiro? Não, claro que o Campeonato Brasileiro tem uma qualidade melhor, até porque se a gente vê o Campeonato Paulista esse desse ano, não foi uma competição de boa qualidade. Quem viu o Campeonato Paulista, de tantas outras que todos nós já vimos, agora, Márcio, depende muito da bola. Você veja que Marquinhos Santos chegou no Bahia, se dizia um técnico novo. O Bahia não começou bem o campeonato, do Nordeste também saiu na primeira fase. O Bahia não começou bem o Campeonato Baiano, teve dificuldades para vencer clubes até muito abaixo do Bahia, mas ele foi encaixando. Eu acho que 80%, 90% da torcida do Bahia não queria Marquinhos. Hoje estão aplaudindo. Então, técnico para mim é uma coisa assim que, continuo dizendo, sou repetitivo nisso, depende da danada da bola. Se ela entra, ele é bom. Se ela não entra, ele não é bom. Aliás, gostei da definição do Preto Casagrande no seu programa da Rádio Transamérica, sexta-feira. Quero trazer o Preto aqui, hein, Simão? Vamos trazer o Preto Casagrande aqui. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou falar, porque o Preto Casagrande tem uma definição fantástica. Ele disse, olha, treinador de futebol, você perguntava a ele sobre o treinador de futebol, se ele não queria ser treinador. Ele disse que não, por causa dos finais de semana dele. Tá vivendo bem, Preto, empresário, dono de vários postos de gasolina, de hotel em Cascavel. Em Salvador e Cascavel. Tem investimento no Brasil inteiro. O Preto Casagrande, que foi jogador do Bahia, do Vitória, do Vasco, grande jogador no Santos. Campeão brasileiro pelo Santos. Ou seja, o Preto Casagrande vai estar aqui com a gente. Ele diz o seguinte, olha, treinador de futebol não ganha jogo, mas perde. Tem um detalhe, treinador de futebol nada mais é do que um administrador de vaidades. Pois é. Não é isso, Simão? Administrador de vaidades, jeitos e gostos de jogadores. Se ele conseguir fazer isso, ele vai embora. Sabe por quê, Márcio? Todos eles sabem botar um time para treinar. Saber como treinar, todos sabem. Agora, não só isso, mas eu diria que a própria pré-eleção. Aquele treinador que tem uma boa, né, um bom discurso e agrega, esse é o treinador. Esse normalmente. A caso aí de Filipão consegue ter bons resultados, principalmente em seleção, exatamente por causa desse perfil que ele tem. Bom, daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a gente vai com os melhores momentos de Bahia 1, Vitória 1, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que foi realizado ontem na Arena Fonte Nova. O Bahia é o quarto colocado, Vitória é o 12º. Temos também notícias sobre contratações no Bahia, esse fato lamentável que o jogador estaria acometido de uma leucemia, jogador do futebol da Bahia. Já a gente tem todas essas informações. Vamos ao intervalo e voltamos já. Esporte Interativo Nordeste, o canal do torcedor nordestino. Voltamos aqui no Esporte Interativo, o Galácticos na TV. Agora a gente vai apresentar os melhores momentos de Bahia 1, Vitória também 1. Mando de campo do Bahia. Vitória saiu na frente, vocês estão vendo já aí a bola rolando. Simval Vieira, Leonardo Santana, jornalista do site galácticosonline.com. O empate foi justo? Olha, o Bahia no geral foi melhor, né? O Bahia no primeiro tempo era um time que tinha mais até criação, né? O Vitória defendia bem, mas o Bahia tinha mais iniciativa. Tomou o gol o Bahia, o Vitória fez um gol. Veio o segundo tempo e o Vitória optou, né, por trazer o time todo para trás e deu espaço para o Bahia ficar jogando. Claro que essa tática até aos 46 deu certo, porque o Bahia criou pouco, tocava muito na intermediária, no meio de campo, mas não chegava, não finalizava. Mas aí é sempre uma falha do Caio
que marcava o Pará desde o início do jogo, você veja como o futebol hoje está. Um atacante marca um defensor. Veja a evolução da bola, o que é hoje um setor defensivo. Sival, esse lance aí, por exemplo, a torcida na hora achou que foi pênalti, eu estava no fundo desse gol aí. Não foi nada em cima do Talisca. O alemão vai por baixo. Talisca também não houve simulação porque o Talisca se desequilibra. Não foi pênalti. Eu não vi nenhum pênalti no jogo. Eu também não. Falam até de um lance de Wilson também, que toca no Max. Eu acho que aquilo pode até ter tido toque, mas a gente não via ali, porque ele sai de trás do Wilson. Eu não vi também como um lance de pênalti, não. Olha o gol aí, Leonardo. Chama atenção para esse lance aí, Márcio, é o seguinte, desde o começo do jogo, todo mundo estava observando que quem estava marcando o Souza nas bolas paradas era Pitoni. Pitoni baixinho, Souza alto, então o Souza estava sempre levando vantagem, acabou refletindo no gol. E o Bahia ia acabar perdendo o jogo numa bola parada, que ganhou o campeonato estadual, foi nas bolas paradas, né? É verdade. E Souza não é muito bom cabeceador, não. O Souza mesmo reclama. Meu defeito no futebol, no atacante, é não fazer gol de cabeça. Ele nem pulou, Márcio. Mas ali é que o próprio Marcelo Lomba tropeçou no Demerson e caiu. Então facilitou muito para Souza, né? E Marcelo Lomba saiu junto com os outros jogadores, com o Tite e tal, para ir no Bandeira e no assistente de linha, no fundo, que era Manuel Lobo Garrido. Mas eu acho até... Acertou o Garrido, acertou o Bandeira, acertou o Ato. Não houve nada nesse lance. Pois é, porque o próprio Marcelo Lomba, ele não viu onde ele se bate, não, mas ele se bate no zagueiro do Bahia. Na hora se criou essa dúvida, até pela pressão que os jogadores do Bahia fizeram com o árbitro, mas foi gol legal. Bom, esse jogo de ontem, a gente pode definir já quem é melhor para o campeonato ou ainda é cedo, Sival Vieira? Quem é o time melhor? O time melhor para o campeonato. Bahia hoje está bem melhor. Mas o Vitória ainda tem gente para apresentar. Mas veja... o Bahia hoje tem um setor defensivo compactado. O Bahia hoje entra em campo, nós sabemos o que é que o Bahia vai fazer. O Bahia hoje tem uma forma de jogar. Todos nós sabemos o que é que vai acontecer no jogo do Bahia. E vem dando certo depois que o Marquinhos acertou esse time. O time do Vitória não. O time do Vitória jogou 2 partidas iguais. Contra o Fluminense do Rio, fora, no Maracanã, e deu certo, venceu e empatou com o Bahia, se preocupando um pouco mais com a marcação. O Vitória estava jogando, sempre preservando o setor ofensivo. Não tem jogador para isso, não. E marcar? Pois é, e marcar é muito mais fácil do que agredir. Não, em pensar que o Bahia cogitou, eu sei até para indicar para o Vitória uma outra situação, que o Guilherme poderia voltar. Eu disse, no dia que o Bahia cogitou essa possibilidade, nem para o banco vai. Pois é. E o Guilherme não jogou. Olha o Pará aí fazendo gol, renovou para 2017. Aos 46 minutos, essa força toda e a qualidade no último lance de bola. O Pará, eu acho que o Marquinhos não vai, com a chegada do Guilherme já pronto, não vai tomar a posição do Pará, não. Esse gol no último minuto do Bahia também foi bom para acabar com aquela história, né, de que o Bahia vai jogar no meio da semana a Copa do Brasil, vai chegar cansado no Clássico. O Bahia estava correndo até o final do jogo. Existe. Verdade, não existe também. Leonardo, tem uma matéria no site Galácticos Online onde o Pará disse não tem proposta em nenhum clube do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro, recentemente, procurou o Mansur. O empresário André Cury esteve na Bahia. O Vitória não aceitou a proposta porque seria para pagar em dezembro com os direitos federativos já sendo transferidos agora. E o Atlético Mineiro já mandou observarem o Pará, jogador que é 9'5", tem 19 anos de idade, mas não tem proposta oficial. O Pará disse que não tem proposta, que não foi procurado por ninguém, mas vai ser, né? Não tenho dúvida. Tá tentando esconder o jogo, né, Márcio? Ele foi sondado pelo Atlético Mineiro. Não teve a proposta oficial, mas já deve ter tido algum empresário aqui. Não demora muito tempo, não. Da forma que ele está jogando, a objetividade, a força, o arranque, a objetividade com que esse lateral esquerdo, esse menino vindo da base do Bahia joga, a duração dele aqui é pequena. Lance do jogo. O Wellington e Souza expulsos. No jogo anterior, desse mesmo árbitro, o Wilton Pereira, lá de Goiás, ele expulsou Hugo e o mesmo Wellington. Um tinha cartão amarelo, o outro não. Era o Wellington que tinha cartão, o Hugo não tinha. Ontem, era o Souza quem tinha cartão amarelo e o Wellington não tinha. Se ele desse cartão amarelo, ele expulsaria um e não expulsaria o outro. Automaticamente, ele esperto, dá o cartão vermelho direto, ou seja, expulsa os dois para não ter contestação. Ele errou, Márcio. Ele errou. Na verdade, não foi lance para vermelho, não. Era lance para amarelo.
E aí ele foi político, porque ele iria expulsar Souza e ia deixar o Wellington em campo. Ele faz qualquer coisa para não ter apurrinhação no jogo dele. Começou, ele já mostrou isso, não é a primeira vez. Gosto até da forma, as atuações dele. Agora, ele errou feio. Aí foi até uma certa covardia até com o Bahia, porque ele sabia, ele raciocinou rápido, se dá o amarelo a Souza, tira a Souza e mantém o Wellington. Foi uma atitude política dele. Bom, o árbitro para o jogo de quarta-feira, entre Bahia e América, também é de Goiás, mas é do quadro da CBF, não é FIFA. Ele é André Luiz de Freitas Castro, árbitro goiano, com Christian Passos Sorense, também de Goiás, e Bruno Rafael Pires, um trio de Goiânia que precisa ser enérgico no jogo, que já foi violento contra o América lá, né, Simão? Fiquei impressionado com a virilidade do América Mineiro. É um time disputando a Série B, pegar na Série B, assim que se joga na Série B. Pois é, ele está bem, né, no campeonato da Série B, está ali em segundo lugar, me parece. Quando enfrentou o Bahia era líder. Era líder, mas parece que agora ele está em segundo. É muito viril o time do América. Ele começou a bater desde o início. Foi até desleal em alguns lances. E é essa dificuldade que o Bahia vai encontrar aqui quarta-feira. É um time que deu uma prioridade enorme à marcação na casa dele. Claro que fora vai ser isso ou pior. Bom, só para deixar também o torcedor bem informado, nossos telespectadores, o primeiro jogo lá foi 0-0 e essa é a segunda etapa da Copa do Brasil. Ou seja, vale aquele critério ainda de 2 gols na casa do adversário que não aconteceu lá. Ponto. Aqui vai sair um classificado independente do que aconteça no jogo, porque não teremos negócio de prorrogação, pênalti, nada disso. A Copa do Brasil prevê o seguinte: o Bahia tem que empatar o jogo em 0-0 para levar para os pênaltis. O empate com gols, 1-1, 2-2, classifica o América Mineiro. E quem vencer o jogo estará classificado. Bahia favorito, Sival? Eu acho. Eu acho que joga em casa. O Bahia encontrou uma forma de jogar. Eu acho que o América Mineiro tinha que fazer um resultado melhor lá. Com o empate, eu acho que o Bahia tem todas as chances. Eu acho que um nível de percentual bem maior. Leonardo, Bahia favorito, na sua opinião? Bahia favorito, Márcio. Mas se passar, tem uma pedreira duríssima na próxima fase da Copa do Brasil, que já é o Corinthians. Pegou o Nacional, meteu 3 Mas ainda bem, né? Passa porque eu acho que o Corinthians ainda não é esse time que mete esse medo, melhorou, vem melhorando. E é um jogo de estádio cheio, né? É um jogo que enfrentar o Corinthians é um jogo assim que para a tesouraria do clube é bom. E se passar do Corinthians, ganha moral, né? Da competição. Bom, a manchete que eu estou lendo aqui, a volta de Bárbio. Aqui, a volta de Bárbio garante ao Bahia a manutenção do estilo de jogo veloz. Simval, o Marquinhos Santos ontem usou a frase que você adora, que você, me parece, foi quem primeiro citou aqui. Eu perguntei ontem ao Marquinhos Santos: Marquinhos, onde é que o Bárbio vai lhe ajudar? Aí ele responde: Bárbio é uma contratação, não é um reforço. Ele aprendeu. Muitas conversas, muita resenha com o Marquinhos, com o Gerson Boca. Aprendeu. Uma coisa é contratado, qualquer pessoa contrata. Reforçar é que é difícil. E o Bahia não tem trazido grandes reforços, como o Vitória também. O Marquinhos conseguiu ajeitar o time do Bahia com o que tem. Não teve grandes reforços, não. Teve algumas contratações. Leonardo, me parece, e aí a gente tem acompanhado também nos comentários, que é um grande fator de identificação da resposta do torcedor do clube. Que o torcedor do Bahia não gostou da contratação, da volta de William Bárbio. Ele esteve aqui no ano passado e não foi tão bem. É verdade, Márcio. Agora eu acho que essa contratação do William Bárbio foi meio que no desespero. Essas questões dessas contusões, Rainer machucado, e precisava trazer algum jogador agora, antes da Copa, para poder dar um gás realmente no ataque do Bahia. E aí o William Bárbio vem para o Bahia sem custo, já conhece o elenco, já conhece o grupo, já conhece o Fazendão. Eu acho que foi mais uma questão emergencial. Temos que exigir coisas melhores. Com certeza. Né? Essa questão de orçamento e custo sai caro, porque se você economiza 20 ou 30 dele, 10 do outro, 20 do outro, 5 do outro, faz 60, traz um de 60. E outra coisa, Márcio, 60 mil por mês. Chega no fim do ano, está naquela situação perigosa, começa a sair as malas para... Acaba gastando a mesma coisa. Não é? Verdade. Dá dinheiro pro Figueirense, amor.
Estou dando um detalhe aqui. Ganhar para o Náutico no ano passado. A gente sabe até que o Código Disciplinar de Futebol proíbe também. O Brasil todo tem. Mas ela acontece, ninguém tem dúvida disso, né? E às vezes os clubes deixam de fazer o investimento, de trazer bons jogadores, e no final do ano, toda aquela economia feita é gasta nesse período, que é muito dinheiro. Aliás, soube que na nossa segunda divisão aqui, a malha foi pesada pelo Leônico. Fez 3 gols lá, tinha tomado 6 aqui. E aí o Jacobina conseguiu, é o que dizem, viu? Bom, só para deixar claro, aqui na Bahia, Colo-Colo e Jacobina subiram para a primeira divisão. Teremos um time de Ilhéus voltando, que já foi campeão em 96. 2006. Em 2006, campeão, e agora está voltando quase 20 anos depois de ter sido campeão. Já tinha caído há 2 anos atrás para a segunda divisão, lamentavelmente, agora está retornando para a primeira divisão. O Ilhéus está em festa. E o outro é o Jacobina, uma cidade que fica a cerca de 300 quilômetros de Salvador. Então, os dois estão para a primeira divisão e estarão disputando o título da Série B do Campeonato Baiano em 2 jogos. Ida e volta para definir quem é o campeão, mas os dois já subiram. Foram os 2 melhores, Simval? Olha, como os jogos ocorreram no interior, eu, infelizmente, esse ano não acompanhei a segunda divisão, acompanho muito. Quando estavam aqui Galícia e Ipiranga, no ano passado mesmo, Botafogo, eu acompanhei muito isso, né? Esse ano eu não acompanhei. A gente tem informações. Esse Flamengo de Guanambi, que venceu, né, o Leônico por 4-3, estava parecendo que no início da competição, que tem um técnico que já subiu 3 vezes aqui, da segunda para a primeira, com clubes distintos. Ipitanga, Botafogo, Galícia, e toda esperança. O rei do acesso, nosso Dentinho, que vamos marcar com o Dentinho. Sérgio Veloso. Mas Sérgio Veloso vai dar receita de como subir o time, é o técnico Viagra. Assim. É o Viagra, é o técnico que sobe. É verdade. Deixa eu falar de coisa ruim, mas que a gente tem que dar as informações. Semana passada e essa semana foram as piores no departamento médico do Bahia. Lincoln teve uma contusão grave no joelho, sorte que não é para cirurgia, mas fica 60 dias afastado. Foi no jogo contra o América, não foi nenhuma coisa desleal, mas foi uma pancada no meio campo e esse jogador levou a pior. Rainer foi constatada a fratura na coluna, pode ficar também além dos 60 dias, mas um tempo fora, 60 a 90 dias, só retorna depois da Copa. Ainda no jogo contra o Botafogo, onde Edilson, lateral direito, bateu o joelho nas costas dele. Fraturou a coluna. Então, vejam o que é que aconteceu. Para variar, fora de campo, das 4 linhas, o presidente do clube, Fernando Schmidt, teve convulsão em casa, lapso de memória e foi internado na UTI do Hospital Jorge Valente, aqui em Salvador. Já saiu da UTI, já está no apartamento e deve ter alta nas próximas horas. Suspeitou-se de um AVC, um acidente vascular cerebral, foi descartado, graças a Deus. Suspeitou-se de problemas cardíacos, também descartado, graças a Deus. O presidente do Bahia, Fernando Schmidt, está fora de perigo, já vai sair do hospital. Me parece, o diagnóstico ainda não é oficial e as informações que nós temos é que foi uma crise diabética. Então, veja quantos problemas. E agora tem mais um, talvez o mais grave de todos. O Bahia tem um jogador da divisão de base que recentemente foi o primeiro na história do Bahia recente a fazer um intercâmbio com um grupo de fora. Ele esteve no Red Bull, foi na Áustria. Esse jogador ficou uma semana, ficou de retornar. Fez os exames médicos e deu uma alteração no sangue e começaram a investigar. Ainda não foi divulgado oficialmente, mas o empresário que cuida de outros jogadores me confirmou agora há pouco uma notícia muito triste. O jogador Paulo Henrique está acometido de uma leucemia e isso vai ser investigado para confirmar e divulgar oficialmente e tratar do jogador. É um jovem talento do Bahia que está acometido de uma doença grave, mas que tem cura, que tem tratamento, mas que vai afastá-lo do futebol por um tempo, Simval. É um promissor jogador. Quem já viu ele jogando, e eu tive a oportunidade de ver várias vezes, promissor jogador. Que pena, né? Coisas da vida, né? Que pena mesmo. Você fez o contato com o Dr. Marcos Lopes agora há pouco, né, o Leonardo, aqui pelo Galácticos Online. Qual a resposta? O que é que tem de oficial do clube? O Marcos Lopes ele não confirmou a informação, mas disse que já está apurando, que está investigando. Na realidade, acredito que os exames já tenham sido feitos e, como você falou, vão refazer para poder confirmar mesmo a informação. Fazer um tira-triste, né? Triste. Marcos Lopes é o vice-presidente médico do Esporte Clube Bahia. Simval Vieira, mudando um pouco de assunto, o Vitória está num momento
movimento bom para aumentar o preço do ingresso? Sai de R$20 para 30 a partir do jogo do Palmeiras? Eu, às vezes, tomo um susto com isso, né? Numa fase dessa, às vezes eu fico a perguntar, que gênios, que coisa, que absurdo. Eu acho que é um momento que não deveria, um momento impróprio para essa majoração, Márcio. Eu achei de uma infelicidade muito grande. Bom, eu quero a avaliação de vocês dois sobre os próximos compromissos. Os 2 jogos domingo, o Vitória vai pegar o Palmeiras e o Bahia vai pegar o Sport lá na Ilha do Retiro. O problema do Vitória é que, além de perder Souza ontem, que foi expulso no Bavi, o Vitória não vai poder contar com o Luiz Gustavo, que é emprestado, Vinícius, que está entrando, também não vai poder jogar. E aí? Aí não, esses dois jogadores são do Palmeiras. Ayrton, Luiz Gustavo e Vinícius. Não pode Os 3 jogadores, aí também não pode jogar. Vitória sim tirar com a... E Souza ainda, né? Quer dizer, que foi... São 4 desfalques, fora de Ney e Cáceres, que estão no departamento médico. Eu diria que o Vitória vai sentir com a ausência de Luiz Gustavo, não vai sentir com a Ayrton da forma que ele está. A oportunidade até de Nino Paraíba ex-titular antes da chegada de Ayrton. E o Vinícius ainda não é nem titular, né? Pouco entra. Agora a Souza também vai fazer muita falta, até porque o Dinei, que era o titular, está machucado. Então, Souza e Luiz Gustavo, me parece que são jogadores que o Vitória vai sentir. Com Ayrton, a fase atual de Ayrton não vai sentir essa falta toda, nem o Vinícius, que não é nem titular. Jogo complicado para o Vitória e agora os 2 times sem técnico, né? Palmeiras também está sem técnico, Vitória sem técnico. Vai ser o clássico dos técnicos interinos no domingo. Quem é que leva mais vantagem? Bahia no momento atual ou o Sport, que vai subindo de produção também? Clássico nordestino imprevisível, 2 bons times. Tanto o Bahia quanto o Sport vem fazendo um bom primeiro semestre, né? O Bahia campeão baiano, o Sport campeão pernambucano, campeão do Nordeste. Então vai ser páreo duro para o Bahia, apesar de que o Bahia sempre se dá bem lá na Ilha do Retiro, viu, Márcio? Certo. Ô, Simval, me dê a informação aqui, eu estou em outro planeta. O jogo do Vitória ontem foi fora? Ou seja, eu vi o Ney Franco ontem na entrevista coletiva ser contagiado por um radialista aqui da Bahia Polêmica chamado Zé Eduardo, que disse que o Vitória ganhou um ponto fora de casa. Ou seja, jogou onde? O jogo foi em São Paulo, Rio de Janeiro, mas foi contagiado por isso, sim, Valveira. Márcio, o Vitória teve, para mim, 3 jogos em casa. Teve agora com o Bahia, com o Palmeiras e o Atlético Mineiro, se eu não me engano. Paranaense. 3 jogos. O Vitória deu 7-3 no Bahia, deu 5-1 no Bahia. Nesse mesmo estádio? Nesse estádio, que ontem empatou. Então, pai do Duca, né? Não, mas o pior foi Ney Franco na coletiva. Eu vi, ninguém me contou. Não, hoje a gente pode encarar que vai ser um ponto, porque jogamos fora de casa. E em setembro, que o jogo vai ser lá mesmo com o mando de campo do Vitória, vai ser dentro de casa, é isso? Não tem sentido isso. Isso são essas coisas após jogo que a gente ouve tanta coisa de treinador, tantas justificativas. Eu acho até que o treinador não devia ser ouvido. Só os que ganham, porque os que perdem, olha para um lado, olha para o outro, procura sempre alguma coisa para justificar a derrota. Se fosse pensar dessa forma, o Vitória faria 20 jogos fora de casa, no Brasileirão e 18 dentro, né? Isso não existe. Não dá. E o Vitória tá jogando fora de casa sempre, porque o estádio tá fechado por causa da Copa. Joga em Pituaçu. Tá jogando em Pituaçu. É mando de campo? É fora? Como é isso, gente? Domingo, Vitória pega o Palmeiras em Pituaçu. Aliás, é a última partida em Pituaçu, porque após isso vai ser a entrega do estádio de Pituaçu. Vai ser em Feira de Santana, não é isso? Vai ser em Feira de Santana o jogo contra o Atlético. Bom, então, até pra gente arrematar aqui, o jogo contra o Macaé foi confirmado, contra o Flamengo, desculpe, foi confirmado, comando de campo do Flamengo para Macaé, e aí o Bahia vai jogar em Barueri, porque vai jogar no Rio de Janeiro, no estado do Rio, em Macaé, depois viaja para São Paulo, esse jogo será contra o Fluminense. Então o Bahia aproveita a viagem e joga em Barueri. O jogo contra o Santos, que depois vai ser em Feira de Santana. Então, o dia 24, no sábado, depois do jogo do Flamengo em Macaé, o jogo do Bahia vai ser lá em Barueri. Até para o Bahia aproveitar a viagem, né? Pois é. Tecnicamente, eu acho até que esses jogos, assim, por exemplo, ali pode ser até que tenha muito Fluminense lá. Tecnicamente, talvez a torcida... Tem até a do Bahia também. Tem, sempre tem. Mas talvez até aconteça a torcida do Fluminense ser maior. Mas é a falta do estádio, os 3 daqui entregues à FIFA. O Barradão, Pituaçu e Arena Fonte Nova. Então, os 3 entregues à FIFA, não tem jeito. Simval Vieira, para a gente arrematar aqui no programa, está chegando ao final. Guilherme, volta, Pará vai para o banco? Não, eu não faria isso. As atuações de Pará... Sem chance, né? Sem chance. Eu acho que tirar desse menino criado em casa, da base,
como ele está voando, não deveriam fazer isso jamais. Guilherme chegou no Bahia, né? Foi apontado como uma das melhores contratações do Bahia no começo, mas agora vai ter que esperar um pouquinho no banco, uma nova oportunidade para poder recuperar. Você recupera? Fica dizendo que tô no banco, tô aqui esperando. Vai querer recuperar, né, Silvano? Leonardo, obrigado pela sua presença aqui no programa. Você que faz as notícias bombásticas aqui do site galácticosonline.com e vamos discutir futebol na outra oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, espero voltar aqui novamente assim que for convidado. Beleza, então. Leonardo Santana, jornalista, esteve conosco hoje aqui no Galácticos na TV, ele que é do Galácticos Online, o site que você acessa e tem as melhores informações de futebol. 50 mil acessos diários no site exclusivamente de esporte. Simval Vieira, boa tarde, até daqui a pouco na Transamérica, 18 horas. Pois é, até daqui a pouco e até quinta-feira aqui, às 16 horas. Beleza, então. Nosso programa está chegando ao final. Eu quero dizer que na semana que vem a gente vai ter um ex-jogador de futebol aqui, o Preto Casagrande, a gente vai combinar com ele, já está quase tudo certo. E quinta-feira agora, o Ocimar Bolicenho, a gente está confirmando e para divulgar para vocês que vai ser o gestor de futebol do Bahia, falando sobre as contratações, a chegada do William Barbio, que é hoje, o que o Bahia tenta fazer para o futuro e se vai vender ou não o jogador. Pará agora surge como um novo jogador vendável no clube, que já tinha Anderson Talisca. Tudo isso a gente vai discutir no programa da quinta-feira, às 4 da tarde, aqui no Esporte Interativo Nordeste. Um grande abraço a todos, boa tarde, fiquem com Deus. Galácticos na TV está encerrando Esporte Interativo Nordeste, o canal do torcedor nordestino.